convite do Anderson, o Espírito Santo de Deus trouxe isso ao meu coração e eu quero falar para vocês nessa noite sobre perseverança. Mas não uma perseverança que muitas vezes nós usamos ela como um amuleto, mas de fato entendermos o que é a perseverança bíblica e quem gera essa perseverança em nós. É muito interessante e até contrastante falarmos em perseverança em meio a uma geração que não é perseverante. Em meio a uma geração que não tem a paciência, como nós tínhamos antes, de alugar 2 fitas, cassete, para vermos o Titanic, porque cada filme durava mais ou menos 2 horas. Quantos aqui de vocês do tempo do videocassete, levante a mão? Você é velho, meu irmão. Você tem uma idade avançada. Nós somos uma geração hoje do Netflix, onde as pessoas elas preferem ver filmes fragmentados, aonde os episódios duram mais ou menos 30 minutos, 45 minutos, e já passou disso, nós já ficamos agoniados. Tudo isso nos faz correr contra a vontade do Senhor, de não sermos uma geração perseverante. Embora nós, não sendo uma geração perseverante, a palavra motivacional que nós mais ouvimos falar é sobre perseverança. Eu gostaria de definir perseverança com vocês, através de um texto que Paulo ele fala em sua primeira carta aos Coríntios. Se você tem Bíblia, abra comigo no capítulo 15 e no versículo 58. E Paulo ele fala o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Até aí, perseverança nada mais é do que uma constância, nós fazermos algo, concluirmos aquilo que nós começamos a fazer, independente das frustrações, independente dos dias ruins, independente das intempéries, nós prosseguirmos, sermos constantes, irmos até o fim. Há um texto de Salomão que ministra muito a minha vida, que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, eu vou parafrasear com ele, mas o texto ele fala o seguinte: não importa como você começou, mas o que importa é como você vai terminar as coisas. Só que entre esse começo e entre esse final existe um processo. Esse processo, quando nós entendemos a vontade de Deus, nós sabemos que é Deus trabalhando na nossa vida, para que nós sejamos aprimorados para receber exatamente aquilo que Ele prometeu para nós. Entretanto, nós não somos capazes de suportar com perseverança esse processo e muitas vezes nós desistimos. Só que quando nós vamos na Bíblia, nós percebemos que a perseverança não é algo que nós precisamos vivenciar nos dias de hoje apenas. Nós vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 17, e no versículo 18, e nós vamos ver que por causa do pecado de Adão e Eva, quando o pecado entrou no homem, o Senhor disse que a partir daquele momento, eles iriam precisar produzir para ter o seu sustento, mas esse produzir e esse sustento não seria fácil, porque Deus disse para Adão e Eva: vocês irão produzir e a terra dará para vocês espinho e abrolhos. Então Deus ele começa a mostrar que o homem iria começar a receber as coisas ou obter as coisas através de um processo que muitas vezes seria doloroso. Aí nós começamos a perceber que a perseverança, ela precisou vir na vida do homem desde quando o pecado entrou na natureza humana. Também em Hebreus capítulo 11, nós ouvimos falar de grandes homens, que muitas vezes nós pensamos que não são iguais a nós, mas eram homens feitos exatamente como nós somos, os heróis da fé.
E nós olhamos, na verdade, o capítulo 11 de Hebreus, ele é algo muito dramático. Porque você percebe homens que foram forjados no meio do fogo, no meio de situações difíceis. E para eles conseguirem as suas promessas, eles precisaram do quê? De perseverança. Abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Eu preciso conceituar isso para vocês, para que vocês entendam aonde eu quero chegar nessa noite. O texto bíblico nos fala o seguinte, falando de Moisés agora. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e ele perseverou, porque via aquele que é invisível. A partir daqui eu começo a criar um conceito com você bíblico, que a perseverança ela não está aliada, ou não está linkada à força do nosso braço, mas a perseverança que eu quero ministrar para vocês nessa noite é algo que é produzido pelo Espírito de Deus. É algo que Deus gera em nós, para que de fato nós venhamos conseguir vencer os obstáculos, vencer os desafios. Entretanto, muitas vezes, nós desejamos levar a vida do jeito que nós queremos, do jeito que nós desejamos, e começamos a fazer como nós bem quisemos, e deixando a vontade de Deus de lado. Mas isso vai nos levar ao fracasso. Isso vai nos levar para distante de Deus e distante daquilo que Ele nos prometeu. Então, a partir daí, eu quero começar a conceituar com vocês. Abra o seu coração e entenda que a perseverança é Deus que gera em nós. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho de João 16, 33. Jesus é tremendo, gente, magnífico. Ele fala o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Então Jesus ele faz aqui nesse ponto um alerta: vocês vão ter muitas coisas difíceis na vida, mas eu digo isso para vocês, para que vocês não tenham medo. Na verdade, Jesus está dizendo: eu estou falando isso para que vocês confiem em mim. Para que vocês entendam que vocês não estão sozinhos, mas vocês têm alguém com vocês. Eu vos digo isso para que vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês terão aflições. Contudo, entretanto, todavia, não importa. Essa é a preposição de ligação que se faz. Não importa o que você está passando. Diga para o seu irmão: não importa, cara, o que você está passando. Diz para ele: tenha bom ânimo. Mas aqui vem a grande questão agora. Você não tem que ter bom ânimo porque você é o cara, porque você é bonito. Mas você tem que ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Então, o grande X da questão está aqui. Que a perseverança, ela não é uma força atribuída ao nosso braço. A perseverança ela não está ligada ao quão bom nós somos, o quão resilientes nós somos. A perseverança ela está ligada, está atribuída à nossa fé em Deus.
Porque Jesus disse, fica calmo, você vai ter muitas coisas, mas ele não fala, você não é o cara, ele fala, não, eu sou o cara, porque não foi você que venceu o mundo, eu venci o mundo. Entretanto, muitas vezes o nosso desejo é levar o mundo às circunstâncias da nossa forma, do nosso jeito, e nós não entendemos que precisamos, todavia, confiar em Deus e naquilo que Ele nos prometeu. Porém, os nossos olhos se cegam e nós não conseguimos enxergar Deus. O livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 19, nos traz uma resposta sobre a vida dos heróis da fé. Os heróis da fé, eles não venceram porque eles eram resilientes ou porque eles eram fortes. Porque a barba dele era grande, ou porque a túnica que ele vestia era da hora, ou o cajado que ele tinha era bonito, porque isso tudo está relacionado e atribuído à pessoa, e muitas vezes nós somos assim, igreja. Você pensa que você é o cara, mas os heróis da fé, eles não venceram porque eles eram resilientes, conforme eu falei, ou porque eles eram bons, mas eles venceram por causa de duas coisas. Primeiro, porque eles confiavam em Deus. E a segunda, porque os olhos deles estavam fitos nas promessas que Deus prometeu a eles. Pergunta para o seu irmão, você está entendendo isso? Porque eles confiavam em Deus. E porque eles estavam olhando para as promessas que Deus havia prometido a eles. E nós vamos lá para Números, capítulo 23, versículo 19. Texto muito conhecido nosso. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então entenda que eles não venceram porque eles eram poderosos, não, mas porque eles confiavam em Deus. E porque Deus havia prometido algo a eles. E é isso que precisa gerar perseverança em nós. Não porque nós somos fortes, não porque nós somos bons, mas porque Jesus venceu o mundo, através da cruz. Então a nossa perseverança, ela está ligada à cruz. Quantos estão me entendendo? Então não está atribuído à sua capacidade de suportar. Quantas vezes, muitos de nós se encontraram com algumas portas fechadas na sua vida, e você sabia que não era para você abrir aquela porta, e você falou assim, não Deus, deixa comigo que eu vou dar o meu jeitinho, eu vou dar um jeito, eu vou abrir aqui, eu vou pegar uma chave emprestada de alguém, e você abriu a porta. Preste atenção no que eu estou falando. E quando nós abrimos a porta, pela força do nosso braço, é o nosso braço que vai ter que manter a porta aberta. É ou não é? Porém, nós não conseguimos ser fortes o suficientes para manter a porta aberta. Mas você lembra daquela promessa que está lá em Apocalipse? Que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então não é pelos seus méritos, mas é pelos méritos do Senhor na sua vida. Então se a porta está fechada, deixa ela fechada. Porque no tempo, na hora, no momento de Deus, a porta será aberta. Aí você não vai se preocupar em deixar a porta aberta, porque é Deus que vai fazer a força para que a porta esteja aberta. Então a nossa perseverança, ela não vem por causa de nós mesmos. Mas a nossa perseverança, ela vem através de Cristo, porque Ele venceu o mundo. Quantos estão me entendendo? É isso que essa geração precisa compreender, igreja.
É isso que nós precisamos compreender, que Cristo venceu por nós, e por isso nós temos a perseverança que provém dele. Agora nós vamos lá para o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Esse texto ele é irônico. Estranho isso. Depois eu vou explicar um pouquinho para você mais sobre isso. Considerar alegria, passar por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Fala bem alto comigo, perseverança. A prova da nossa fé produz perseverança. Olha o que Tiago ele fala para a igreja. Olha o que Tiago ele quer falar, a mensagem central. Traduzir para vocês. O modo como nós lidamos com o nosso problema revelará o tipo de fé que nós temos. É isso que Tiago fala. Vou ler o texto de novo. Meus irmãos, considerem grande alegria por passarem diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Então Tiago está dizendo, a maneira que nós lidamos com os nossos problemas revelará que tipo de fé que nós temos. Primeiro, se ela é viva ou se ela é morta. E depois ele quer entender também se a nossa fé é para a salvação ou não, se nós cremos ao ponto de nós sermos salvos, porque somente, o texto bíblico nos fala que somente os perseverantes serão o quê? Salvos. Então, meu irmão querido, entenda que as provações que o Senhor dá a nós, as provas que o Senhor dá a nós, a cada um de nós, e todos nós temos, independente de quem você é, se você é membro, se você é um voluntário, se você é presbítero, pastor, apóstolo, cardeal, periquito, não sei. Todos nós temos. Porque o Senhor precisa saber se eu, Marcos, pastor, Olodum, se a minha fé, ela é viva ou se ela é morta. Se ela vai gerar em mim salvação ou não. Só que muitas vezes nós somos cheios de não me toque. Não, Deus, como? Cara, o Senhor quer ver se você é cabra macho ou não. O Senhor quer ver se de fato se você está preparado para aquilo que Ele tem para a sua vida ou não. Se você não está preparado, Ele quer moldar você, Ele quer preparar você, para que você obtenha os desejos que estão no coração dEle em relação à sua vida. E da mesma forma, que a nossa fé, ela é provada, essa provação, ela vai separar os homens dos meninos, porque a fé, quando ela é provada, ela gera em nós perseverança. Ela gera em nós constância. O Senhor não quer, muitas vezes as pessoas falam, eu acho que não é só lá na rua Dr. Magalhães Calvete, 359, Igreja Brasil para Cristo. Quantas vezes eu ouvi chegando a ovelha para mim, pastor, eu não sei o que está acontecendo, depois que eu aceitei Jesus, só está dando tudo errado na minha vida. Acho que aqui não acontece isso, né, Robson? Não acontece isso, né? Não sei, pastor, aquele testemunho melancólico, né? Irmão, não pensa assim, Deus está provando a sua fé. Deus está demonstrando a sua vida, para que você seja perseverante. Sabe por quê? Porque a perseverança, ela gera em nós aquilo que muitas vezes nós não temos, raízes. Abra comigo lá, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 13. É isso que Jesus fala. A perseverança, eu entendo que além de constância, também nós podemos aplicar que elas são as raízes que o Senhor quer que nós venhamos obter
na igreja, no trabalho, em diversas áreas da nossa vida, e que muitas vezes nós não somos assim. Capítulo 8, versículo 13, Jesus ele conta uma parábola, e depois ele começa a decifrar a parábola para os seus discípulos. E no versículo 13 ele fala o seguinte: aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Oh, aquele entusiasmo, oh, crente, aleluia, está tudo tranquilo, está tudo mil maravilhas. Nossa, você é o crente, o mais crente. É 3 horas da manhã a oração, liga para o cara, 2 horas da manhã tem que limpar a igreja, ele está lá, ele recebeu com alegria. Mas quando vem os dias difíceis, meu irmão, vamos ler de novo. A recebe com alegria. Esses não têm raiz. Creem apenas por algum tempo. E na hora do quê? Na hora do quê? Da provação, desfalecem. Quantos estão me entendendo? A perseverança, igreja, é para nós gerarmos raízes, é para nós gerarmos vínculos. Eu não sei se tem alguns psicólogos aqui, eu sei que a Miri está em formação, mas a psicologia ela fala muito sobre a resiliência hoje. E a figura para ilustrar a resiliência é uma árvore. Porque o vento sopra, 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 e a árvore ela se dobra e não quebra. E quando para o vento, ela fica novamente ereta. É isso que Deus faz conosco. Ele nos dobra, Ele nos dobra, Ele nos molda conforme a sua vontade. De repente nós levantamos de novo, mais fortes, mais firmes, mais saudáveis, mais cheios de fé e prontos para recebermos exatamente aquilo que Ele nos prometeu. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? A perseverança nos faz gerar raízes. Somos provados na fé para criarmos raízes na palavra de Deus e em Deus. Tiago capítulo 1, versículo 3. Isso que eu falei para vocês que é um pouco irônico, e eu vou explicar para vocês porque eu acho isso irônico. Eu não entendia muito bem esse texto bíblico até uns 2 meses atrás, 1 mês atrás. Eu fui começar a estudar um pouquinho mais teologicamente falando. E eu entendi o que Tiago ele falou para a igreja naquele contexto. Meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações. Quantos de vocês aqui, quando estão passando dias difíceis, começam a rir, dar brados de vitória? Não acontece, gente. Se acontece isso com você, pelo amor de Deus, me ensina qual é o segredo. Cara, tem dias que nós estamos mal mesmo. O coração está sangrando. É ou não é? Mas por que ele fala isso, pastor? O que Tiago está falando? A teologia do livro de Tiago ela é muito interessante, porque se usa muito imperativos. Entenda isso. E o imperativo nós sabemos que é uma ordem. Né? E a palavra que Tiago ele usa aqui para alegria é Egeonai, que é o imperativo. Então ele diz para a igreja, mas preste atenção, a construção dessa frase, que a igreja, ela simplesmente precisava ter alegria. Então, Tiago está dizendo que a alegria deles não estava relacionada aos sentimentos, ao momento de luto que eles estavam passando. Não estava relacionada às tristezas, das aflições que eles estavam passando aqui na terra.
Mas Tiago fala sobre uma alegria produzida pelo Espírito de Deus. Isso quer dizer que muitas vezes você vai estar arrebentado, triste, chorando. Entretanto, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, vai estar consolando a sua vida, trazendo paz e alegria que provém de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pois o fruto do Espírito é alegria. Aplauda o Senhor por isso. Então, igreja, não é algo que vem de nós, não é uma alegria que está relacionada a nós. Vamos ficar tristes, vamos ficar abatidos, vamos ficar angustiados. Entretanto, nós entendemos quando Deus dá a promessa, Jesus dá a promessa no livro de Atos capítulo 1, versículo 8, vocês receberão poder. É sobre isso que Tiago fala, esse mesmo dunamis, esse mesmo poder que vai levar vocês nos dias difíceis, nos dias de aflições, nos dias de angústias, vai levar vocês a não pararem, a não desistirem, serem perseverantes até o fim. Atos capítulo 2, versículo 1. Eles estavam orando, e de repente caíram línguas de fogo do céu, e eles foram cheios do Espírito Santo. Um pouquinho adiante na história de Atos, nós vamos ver quando a igreja de Cristo ela é perseguida. Nós vamos ver sobre Estevão, se eu não me engano, no capítulo 6, o primeiro mártir. Por causa da capacitação do Espírito Santo, ele foi perseverante até o fim. Por causa da capacitação do Espírito Santo, a igreja que estava em Jerusalém foi dispersa. Mas isso não foi motivo para eles pararem, porque naquele momento eles eram perseguidos por causa de Cristo. Isso foi um motivador para que eles levassem por toda a Europa, e da Europa até os confins da terra, a palavra que hoje nós temos aqui de salvação que proveio de Cristo. Sabe por quê, igreja? Não porque eles eram bons, não porque eles eram fortes, porque eles tinham momentos de tristeza, momentos de lutas, momentos de perseguição. Porém, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, gerando alegria, gerando a perseverança para eles continuarem até o fim. É essa perseverança que é produzida pelo Espírito que nós precisamos ter. Estou concluindo. Eu não sei os teus sonhos, eu não sei aquilo que você tem buscado, eu não sei as lutas que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer que Deus está no controle de todas elas. Eu não sei qual vai ser o caminho que você vai trilhar para conquistar e quantos dias difíceis que você terá. Mas eu quero dizer que Jesus venceu o mundo, tenha bom ânimo. Eu quero dizer que a perseverança, que ela é gerada pelo Espírito, não nos faz retroceder. Hebreus capítulo 8, capítulo 10, versículo 38. Sabe o que fala? Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não se agradará dele. Somos aqueles que andamos por fé, que vivemos por fé, que vivemos para Deus. Para encerrar, Mateus capítulo 14, versículo 13. Por gentileza, abra comigo, Evangelho de Mateus 24, 13. Há uma promessa de salvação para aqueles que são perseverantes.
há 19 minutos atrás eu recebi uma mensagem assim, ó, pó de ouro desceu sobre o pastor Marcos hoje no culto, e o destinatário foi o Robson Lima, para vocês verem, até a hora que eu estou pregando, que barbaridade, né? Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, que será salvo. Persevere. Seja constante. Há uma promessa sobre a tua vida. Se coloque de pé nesse lugar.